Tem dias que os meus passos são mais firmes e melhores que os de ontem. Que eu estou com os 2 pés no chão, resistente o suficiente para suportar o que vier. Porém, mesmo nos dias bons, há momentos que eu fico sem chão. Tudo se desmorona e se transforma numa tempestade de fragmentos, e eu fico sobre uma corda bamba, numa linha tênue, entre a sanidade e... Eu não aguento mais essa ansiedade. Já é difícil o suficiente ficar por um fio apenas com os meus pensamentos ou com a ameaça de ser devorada pelo buraco imenso embaixo dos meus pés. Focado em tudo, menos no que eu preciso, eu despenco, e nem mesmo o chão é capaz de me segurar. Caindo onde justamente eu tentava de toda forma evitar, não consigo nem descrever minhas emoções. A tristeza me invade, toma conta de mim, ou eu que invado minhas emoções? Não sei diferenciar. Como uma onda, tudo se transforma numa coisa só. Sou engolida pelo mundo, tento respirar fundo, mas meus pulmões estão encharcados de preocupação. Eu não consigo ver mais nada além de oceano. Então, eu me afundo. Mesmo abafando o barulho de todas as coisas que tenho, ainda assim eu não consigo parar de pensar. Será que eu vou sair da... Eu não dou conta de... Tira esse peso dos... Não tenho mais onde me segurar. Eu estou a um passo de desistir quando uma voz gentil me diz: eu estou com você. Voz confiante e calma, suave, mas forte. O mesmo Jesus que acalmou os ventos e as ondas se senta comigo em meio à minha tempestade. E no meio dos esforços exagerados, não somos afogados pelos planos que deram errados. Eu posso ver em seus olhos que aqui, com Ele, eu estou segura. Este príncipe da paz me oferece a cura e a calma em meio ao caos. Serenidade na tempestade. Eu quero, mas não sei como lidar com isso. Então, com suas mãos perfuradas por pregos, ele abre meus punhos cerrados e mostra que segurar em nada me deixou cicatrizes. Então Jesus segura minhas mãos machucadas e ele me ensina a aceitar o seu presente. E mesmo com tudo que está acontecendo, eu encontro a resposta para essa ansiedade quando eu olho para Ele. Por isso, eu foco nele. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Como é bom estarmos aqui juntos para a nossa conexão de oração. Este é o momento para a gente colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor que cuida, que conduz e que sustenta a nossa vida a cada dia. Podemos, neste momento, ter esse tempo de oração, porque lá na cruz, Cristo Jesus, através da sua morte, através da sua vitória, abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos nos aproximar do Senhor. Por isso, seja bem-vindo a esse momento de oração e vamos juntos colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Estamos aqui, para orar e para refletir na palavra do Senhor através do texto bíblico, no qual nós temos, nas últimas semanas e até meses, conversado e aprendido no Sermão do Monte. E hoje, na nossa conexão de oração, hoje é dia 28 de outubro, estamos vivendo o tempo comum, cada vez mais nos aproximando aí do Advento e também do Natal. E nesta noite, a palavra do Senhor que nos convida, que nos chama para esse momento de oração, nos diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. A palavra do Senhor também diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e chegue a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa.
A palavra do Senhor também diz: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. E por fim, a palavra do Senhor nos diz: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Vamos orar junto comigo, todos a uma só voz, essa oração? Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. A beleza do Senhor é fascinante. É esse Deus, Pai, que se revela a nós na pessoa de Jesus Cristo, no qual eu e você podemos adorar, louvar, agradecer e contar em cada hora da nossa vida. Nós temos esse Deus que se importa conosco, se importa tanto que nos chama hoje de filhos e filhas amados do Senhor. Por isso, irmãos, neste momento eu convido você a junto comigo fazer essa oração colocando a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor e lembrando de tantos e tantos irmãos que têm passado por momentos difíceis. Vamos lembrar do seu Vanderly, esposo da dona Inês, né, que esteve no hospital ontem, só chegou hoje em casa. Vamos orar pedindo a graça do Senhor sobre a vida dele. Vamos orar também pelo vô da Júlia, pedindo que a graça do Senhor alcance ele também, né, que a Júlia pediu lá no grupo, e tantas pessoas que continuamente nós temos orado. Coloque neste momento os seus pedidos diante do Senhor, sabendo que o nosso Deus, ele ouve, ele responde, ele inclina os seus ouvidos, e nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados de termos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Vamos orar neste momento? Pai bendito, nós colocamos neste momento a nossa vida e o nosso coração diante de Ti, certos do Teu amor, do Teu cuidado, certos, ó Deus, que podemos confiar no Senhor. Diante de Ti nós abrimos o nosso coração e pedimos, abençoa-nos, Deus, com a Tua graça, com o Teu amor, ouve as nossas orações, sê nosso auxílio, sê nosso refúgio, nosso abrigo, nossa fortaleza. Ó Deus, o Senhor sabe tantas e tantas coisas que os seus filhos têm enfrentado, e a gente quer, ó Deus, aprender a confiar, a esperar, a descansar em Ti. Que o nosso coração e que a nossa alma possa esperar em Ti, na certeza do Teu cuidado e do Teu amor sobre a nossa vida. Usa, Senhor, todas essas coisas para trazer glória ao Teu nome, para trazer crescimento às nossas vidas, para que a nossa fé seja uma fé realmente verdadeira, uma fé salvadora, uma fé que não depende, Deus, das circunstâncias, mas uma fé que depende do Senhor. Fica sobre nós, abençoa-nos, ó Deus, em todas as coisas, cuida do Teu povo, abençoa, sustenta, principalmente nas horas difíceis que a gente passa. Que a Tua graça nos alcance a cada dia e que os nossos olhos, Senhor, estejam em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Teu nome, Senhor, a gente ora grato, na certeza do Teu amor. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que possamos confiar, esperar e sermos renovados no Senhor. Vamos seguir, então, refletindo sobre esse tema, a cultura do reino. A gente teve uma primeira, uma segunda, uma terceira e agora uma quarta e última rodada de reflexões nesse sermão tão precioso e tão profundo de Jesus nos revelando como ele veio cumprir aquilo que nós não podíamos cumprir e como ele veio revelar o Pai, né, o coração amoroso e bondoso do nosso Pai na pessoa de Cristo Jesus. E hoje a gente vai conversar e refletir um pouquinho sobre oração insistente a partir de Mateus capítulo 7, do 7 até o 11. Vamos
olhar para o texto bíblico, para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Na versão A Mensagem, nós lemos assim: não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam de aquilo que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham, então, que o Deus que os criou com amor fará ainda melhor? Vamos orar neste momento? Pai Santo, nós estamos aqui diante da Tua palavra. E a nossa oração é que a leitura, a explicação e a aplicação desse texto nos leve, Deus, a orar de maneira mais profunda, de maneira mais perseverante, a aprender a orar em todo o tempo, como a Tua palavra nos ensina. Que possamos perseverar na oração e que possamos aprender a vencer cada batalha por meio da oração. Que a nossa vida seja realmente imersa numa vida de oração constante, orando em todo o tempo e buscando a Tua face. Que a gente possa orar sabendo que a gente ora a um Deus que nos socorre, que está presente e que é tão bom, que não vai nos negar nenhuma das coisas que a gente precisa e vai nos abençoar com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Em Teu nome, Senhor, a gente ora grato. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, como a gente sempre faz no nosso começo de reflexões, a gente compartilha aquilo que Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele escreve. Eu encorajo você a conhecer esse livro, e o nosso irmão, ele diz o seguinte sobre esse trecho do Sermão do Monte: o que os discípulos farão diante de corações fechados? Que farão onde não encontram acesso ao outro? Devem reconhecer que não têm, de maneira alguma, direito ou poder sobre o outro, que não possuem acesso imediato ao outro, de modo que só lhes resta o caminho àquele em cujas mãos estão eles próprios, tanto como os outros. Os discípulos são levados a orar. É-lhes dito que não há caminho ao outro a não ser a oração a Deus. Juízo e perdão continuam na mão de Deus. Ele fecha e abre. Os discípulos devem pedir, procurar, bater, e então serão ouvidos. Precisam saber que a ansiedade e a inquietação pelos outros devem levá-los a orar. A promessa concedida à sua oração é o seu maior poder. Aí está a diferença entre a busca dos discípulos por Deus e a busca dos gentios por Deus. Aqueles sabem o que buscam. Só quem já conhece a Deus pode buscá-lo. Como procurar o que não se conhece? Como achá-lo se nem mesmo se sabe o que procura? Assim, os discípulos buscam a Deus, a quem encontraram na promessa que receberam de Jesus Cristo. O que Dietrich Bonhoeffer escreve aqui é o mesmo do que Jesus está falando nesse trecho sobre a oração. Não é a primeira vez que Jesus vai tocar nesse tema tão fundamental que é a oração. A gente viu o próprio Jesus ensinando, dando
uma oração modelo, dizendo como que nós devemos orar, né, no secreto, buscando a face do Senhor. E agora aqui Jesus vai nos ensinar 3 coisas, pelo menos, sobre a oração. E a primeira coisa, né, que a gente, quando olha para esse texto, a gente percebe é como nós devemos orar. O texto diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Jesus fala que nós devemos orar de forma dependente e íntima. Jesus fala da oração não como algo que a gente faz de forma trivial, não como algo que a gente faz como algo sem sentido, mas Jesus nos ensina a orar de maneira dependente. Quando a gente pensa em oração, e para a oração não se tornar como muitas pessoas encaram, né, como algo motivacional, como algo simplesmente que a pessoa recorre no momento em que ela não sabe o que fazer, mas Jesus ensina aqui que a oração é algo de dependência. Nós dependemos do Senhor, nós esperamos no Senhor. E ao longo da história bíblica, principalmente quando a gente pensa na história de Israel, a gente vê o povo dependendo do Senhor. A gente vê o povo em vários momentos de guerra, em vários momentos de opressão, em vários momentos de situações tão complicadas, eles clamando e pedindo socorro ao Senhor. Ao mesmo tempo, nós vemos em diversos momentos em que o povo de Deus o havia esquecido, o havia abandonado e começaram a seguir o seu próprio coração, e a gente vê então, né, a derrocada, a gente vê então a ruína do povo de Israel. Jesus nos ensina, irmãos, a orar de forma dependente. Sempre quando a gente se aproxima do Senhor, a gente começa a reconhecer a nossa falência, a nossa insuficiência. A gente ora por reconhecer a nossa incapacidade. A gente ora porque é limitado. A gente ora porque a gente não é onipresente, a gente não é onipotente, a gente não é onisciente. Deus é, mas nós não somos poderosos, nós não podemos estar presentes em todos os lugares, nós não temos todo o conhecimento de todas as coisas, e é por isso, então, que Jesus nos encoraja a orar de forma dependente. E não somente isso, a oração também é encarada como algo de intimidade. Jesus nos encoraja a pedir, Jesus nos encoraja a buscar, Jesus nos encoraja a bater na certeza dessa dependência que a gente tem do Senhor. Um autor, um escritor bíblico, enquanto eu estava preparando esse estudo, essa reflexão dessa noite, ele fala que a ideia é como um bebê, né? O bebê que ele pede, o bebê que ele busca sua mãe, o bebê que ele começa a bater até ser atendido. Isso é intimidade, esse é o relacionamento que o próprio Jesus veio estabelecer conosco. Não um relacionamento distante, não um relacionamento feito por intermediários, mas um relacionamento que eu e você podemos ter diretamente com o Senhor por meio de Jesus. E vejam que Jesus também fala que nós devemos orar com uma certeza, a certeza de receber aquilo que pedimos, a certeza de acharmos aquilo que buscamos e a certeza de sermos atendidos quando batemos. Essa é a certeza, essa é a promessa que Jesus dá aos seus discípulos. Se estamos, né, em comunhão, conectados com Jesus, se estamos em aliança com o Senhor, nós podemos pedir, nós podemos buscar, nós podemos bater, e a certeza que a gente tem é que nós seremos atendidos. Deus, ele responde às nossas orações, e como muitas vezes a gente perde de vista isso, meus irmãos, em situações diversas. Muitas vezes a gente recorre ao Senhor, a gente busca o Senhor, quando todas as tentativas humanas já se esgotaram. Mas o que Jesus ensina é que nós devemos orar tendo a certeza de que Deus, ele responde, ele ouve e ele está presente com seus ouvidos inclinados, suas mãos estendidas para receber e acolher as nossas orações. Como devemos orar? E uma terceira coisa que nós podemos ver a partir desse texto
é que Jesus nos ensina a perseverar na oração. Não fazer a oração apenas uma vez e desistir, mas perseverar em oração. Por exemplo, Jesus conta aquela parábola do juiz iníquo, daquela mulher que ficava ali incomodando até ela ser atendida. E Jesus, então, aqui novamente, ele repete esse ensinamento que a gente precisa aplicar na nossa vida. Nós precisamos insistir em oração. A gente é chato, não é? Em muitas coisas, né? A gente tenta, na força do nosso braço, na nossa teimosia, resolver as coisas, conquistar as coisas, né? Ter algo que muitas vezes a gente usa caminhos complicados. Mas o que a gente deve realmente ser chato, o que a gente deve realmente ser teimoso, é em perseverar na oração. Vários salmos nos incitam a isso. Paulo, nas suas cartas, né, recomendava a igreja a perseverar na oração, a realmente, né, insistirem na oração, porque nós vencemos por meio da oração. Sempre quando eu penso, né, em oração insistente, em pessoas que muitas vezes viveram anos orando por alguma coisa, eu lembro de Mônica, a mãe de Agostinho de Hipona. Né, a gente sabe, né, Mônica depois se torna, né, Santa Mônica na tradição católica romana, e essa mulher, então, ela orou a vida toda pelo seu filho, para que Deus o alcançasse com a sua graça, para que ele fosse liberto das garras do maniqueísmo, que era uma filosofia, né, maléfica que estava dominando o coração de Agostinho de Hipona. E depois de muita oração, né, Agostinho é encontrado com a graça de Deus e se torna aí, né, um dos maiores teólogos da tradição cristã, tanto por católicos como protestantes. A gente tem Agostinho realmente, né, através dos seus escritos, através daquilo que ele fez na igreja, como realmente um baluarte da fé e da verdade do Evangelho. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a perseverar, a lutar por meio da oração. E sobre isso, eu quero compartilhar com vocês uma citação do pastor John Stott, onde ele diz o seguinte: agora, entretanto, ativamente nos incentiva a orar, dando-nos algumas grandes promessas de sua graça, pois nada é melhor para nos levar à oração do que a convicção plena de que seremos ouvidos. Ou então, ele sabe que somos tímidos e acanhados, que nos sentimos indignos e inaptos para apresentar nossas necessidades a Deus. Pensamos que Deus é tão grande e nós tão pequeninos que não nos atrevemos a orar. Foi por isso que Cristo quis desviar-nos de pensamentos tão tímidos, remover nossas dúvidas e fazer-nos avançar confiante e ousadamente. Eu e você podemos orar na certeza de que Deus, ele ouve as nossas orações. Mas uma segunda coisa, meus irmãos, que nós vemos a partir desse pequeno trecho é o que esperar na oração. Jesus nos ensina não apenas como devemos orar, mas o que esperar na oração. E o texto inspirado diz: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus usa a relação de pais e filhos para mostrar que o relacionamento que a gente tem com Deus não é um relacionamento de barganha, não é um relacionamento de troca, não é um relacionamento de troca de favores, mas é um relacionamento realmente baseado naquilo que Deus fez na pessoa de Jesus. Jesus usa os relacionamentos humanos para, de alguma forma, mostrar para a gente como o que nós podemos esperar na oração. E Jesus, então, vai falar dessa relação de pais e filhos, mostrando que a oração, e muitas vezes a gente encara a oração como barganha. Muitas vezes a gente encara a oração como uma maneira de dobrar o Senhor diante da nossa vontade. A gente precisa lembrar que a gente não está tão longe, muitas vezes, do paganismo como a gente imagina. No paganismo, as orações, e muitas vezes as várias orações, as orações insistentes, as vãs repetições que Jesus diz lá, quando a gente falou um pouquinho sobre a oração, lá no comecinho do capítulo 6 de Mateus, as pessoas achavam que por muito orarem,
os deuses se comoveriam, os deuses se dobrariam diante da vontade humana. Mas não é assim que nós encaramos a oração. A oração não é barganha, a oração não é para a gente domar o Senhor, dominar o Senhor, mas a oração é realmente esse lugar onde eu e você temos intimidade, dependência e confiança que o Deus que a gente serve não é como os deuses do paganismo, que não são deuses, como Paulo diz na sua carta, é que os ídolos não são nada, mas o Deus que eu e você servimos realmente nos ensina a esperar que Ele sempre vai responder às nossas orações de acordo com a sua vontade e a nossa necessidade. A certeza que Jesus fala dessa relação de quem que o filho pede ao pai um pão, vai ganhar uma pedra, ou pede um peixe e o pai vai lhe dar uma cobra. E Jesus fala que Deus nunca nos dará aquilo que é prejudicial. O Deus a quem nós oramos e aquilo que nós podemos esperar nunca será algo que nos prejudica, ainda que o sofrimento, a dor e o mal nos atinja. A palavra do Senhor nos ensina que até essas coisas, elas são realmente orquestradas e conduzidas pelo Senhor para trazer glória ao seu nome e alegria ao nosso coração. Tudo aquilo que nós oramos e aquilo que nós podemos esperar é que Deus não vai nos prejudicar, é que Deus não... E muitas vezes a gente precisa cuidar com isso, principalmente, meus irmãos, no momento de sofrimento. Pessoas que às vezes passam por situações e sentem como se Deus as estivesse castigando, e sentem como se Deus as estivesse punindo, e sente-se como se Deus estivesse, e às vezes a gente até interpreta, é a cruz que eu estou carregando, mas esse não é o entendimento da palavra do Senhor, não é isso que Jesus nos revela. O que nós esperamos diante da oração é sempre que Deus vai nos abençoar, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Todas essas coisas são conduzidas por um Deus que nunca vai nos dar pedra nem peixe. Pelo contrário, o Deus que nos deu o seu próprio Filho para nos salvar. Então, Jesus fala dessa relação de pedra e pão, de peixe e cobra, para mostrar exatamente a relação que a gente pode esperar do Senhor. Assim como os pais não dariam algo prejudicial aos seus filhos, da mesma maneira, Deus vai nos dar aquilo que nós necessitamos. E quando a gente pensa, eu coloquei ali alguns personagens para a gente pensar um pouquinho, a gente pode pensar em Moisés, em tantas situações, ele buscando a presença do Senhor e Deus respondendo à oração do seu povo, quando o povo precisa comer, quando o povo precisa beber, quando o povo precisa do sustento ao longo da caminhada, a gente vê Deus respondendo à oração do seu povo. Quando a gente vê Neemias, quando ele recebe a notícia de que Jerusalém está em ruínas, os seus muros derrubados, as suas portas queimadas, ele se volta para Deus em oração. E a gente vê ao longo do livro, em várias vezes, Neemias buscando a presença do Senhor. O que esperar quando a gente ora? A gente pode esperar um Deus que responde às nossas orações e que tem prazer em cumprir as suas promessas. Pense também em Esther, diante da ameaça do extermínio do seu povo, ela convoca o povo ao jejum e à oração. E Deus, ele age com graça e com misericórdia, mesmo num livro em que nenhuma vez aparece o nome do Senhor, mas de forma soberana e misteriosa, Deus estava agindo por meio de personagens humanos para trazer a sua vontade ao mundo. Pense também em Agar e Ismael, lá no deserto, prontos a morrer, mas eles clamam ao Senhor e Deus, de forma misericordiosa, ele ouve o choro e a aflição daquela mãe e do seu filho pequeno. O que esperar na oração? Leia a história da igreja, leia a história de homens e mulheres que realmente experimentaram, através da oração, um Deus bondoso e cheio de graça. Eu e você, na nossa vida, também podemos lembrar de tantas e tantas situações que Deus, ele respondeu às nossas orações, talvez não da forma que a gente esperava, mas ele respondeu, e isso gerou no nosso coração a alegria e a certeza de que Deus
nos ama. E quando a gente pensa sobre isso, eu coloquei ali para vocês também, o próprio Jesus, na oração modelo que ele nos ensinou, ele nos ensina a orar por pão, por perdão e por proteção. As nossas necessidades, os nossos relacionamentos e as nossas tentações, os nossos problemas, tudo isso são colocados diante desse Pai nosso que cuida das nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês essa citação que eu gosto muito do C.S. Lewis, aonde ele diz o seguinte: eu sei agora, meu Senhor, por que não me deste nenhuma resposta? Você é a resposta. Diante do teu rosto, as perguntas desaparecem. É isso que nós experimentamos. Diante da face de Cristo, todas as nossas perguntas, todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. E por fim, meus irmãos, uma terceira e última coisa que nós vemos a partir desse pequeno trecho do Sermão do Monte é a quem nós oramos. Não apenas como orar, não apenas o que esperar, mas a quem nós oramos. E o texto sagrado diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus aqui, como ao longo do Sermão do Monte, ele faz um contraste entre nós e Deus. Ele lembra da nossa maldade humana e ele lembra da bondade do Senhor. E ele faz esse raciocínio: se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, imagina o Pai, imagina o Senhor, que não é mau, que não tem maldade, que não erra, que não peca. Jesus ele faz um contraste para mostrar como Deus, cheio de bondade e graça, por exemplo, quando a gente vê Deus se revelando a Moisés, ele fala: olha, Deus, né, clemente, o Deus compassivo, o Deus misericordioso, que mesmo que a maldição alcance a 4ª geração, a palavra de Deus diz que a bênção alcança até a 1000 geração daqueles que lhe obedecem. A quem nós oramos? Nós oramos não a um Deus estranho, e eu coloquei ali para vocês, não a um Deus distante, nós oramos também não a um tirano, nós não oramos a alguém que nos faz mal, nós não oramos a um Senhor que é mau, a um Senhor que quer nos ter debaixo dos seus pés, mas nós oramos a um Deus que nos chama de amigos, nós oramos a um Deus que nos chama de filhos, o Pai de vocês, que não é nem um estranho distante, que não é um tirano que quer nos fazer mal, mas também, como eu coloquei ali, não é um avô, não é alguém que sempre vai fazer as nossas vontades mimadas, não é alguém que sempre vai querer satisfazer os nossos caprichos. Deus não é o nosso avô, Deus não é, como alguns dizem, o Papai Noel, né, que está sempre pronto a nos presentear, porque muitas vezes esse pai vai nos frustrar, esse pai vai nos dizer não, mas tudo isso que ele faz é para realmente nos ensinar a crescer e a confiar e a depender dele. A quem nós oramos, não a um Deus distante, não a um Deus mau e não a um Deus refém da nossa vontade, mas nós oramos a esse Deus que é o nosso Pai, o Pai de vocês, que cuida, que protege, mas que também disciplina, que também ensina, que também confronta. E quando a gente pensa nesse Pai que está nos céus, e a gente já falou um pouquinho disso na oração do Pai Nosso, Jesus fala da soberania e do cuidado do Senhor. Deus é soberano, Deus é cuidadoso. Quando nós olhamos para o Senhor, a nossa pequena vida dentro desse universo tão vasto é conduzida por um Deus soberano. E quando nós confiamos, não apenas intelectualmente, mas nós descansamos na providência do Senhor, na provisão do Senhor, a gente é lembrado que todas as coisas, ainda que a nossa vida tenha cores cinzentas, ainda que a música que muitas vezes tem sido a playlist da nossa vida sejam músicas realmente com notas mais tristes, a gente é lembrado que esse Deus soberano e cuidadoso conduz a nossa vida.
Tem uma música, né, que eu gosto muito e você talvez já conheça, que é O Tapeceiro, de Stênio Marcius. E nessa música, esse irmão que compõe lindas canções, ele vai falar exatamente isso, né, de que a nossa vida é como uma obra de tapeçaria. A gente olha apenas o lado inverso, ali a gente vê todos os fios, né, bagunçados, né, uma repetição de cores muitas vezes sem sentido. Mas quando a gente olha do jeito certo, a gente vê que cada cor, cada linha, ela se encaixa, tudo se explica. O sentido da nossa vida é dignificar, é exaltar e é glorificar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus, então, é esse Pai bondoso, Ele nos dará todas as coisas boas que precisamos. E se tem algo bom que Deus nos deu, que é maior que todos os nossos sonhos, que é melhor de todas as nossas necessidades, Ele nos deu Jesus como nosso maior presente. Deus, Ele nos dá coisas boas, porque Ele nos deu a coisa mais boa, a coisa mais preciosa. Ele entregou o seu Filho por amor de cada um de nós. Por isso, irmãos, em momentos de sofrimento, de dor, de perda, em momentos de tribulação, em momentos em que a gente se sente esgotado, se lembre disso, que Deus nos deu a si mesmo, na pessoa do seu Filho. E se Deus não nos legou o seu próprio Filho, a certeza que a gente tem é que Ele nos dará todas as coisas que a gente precisa. Eu quero terminar com essa citação do pastor John Stott, onde ele diz o seguinte: pois o que poderia ele deixar de dar agora aos filhos quando pedem, uma vez que já lhes garantiu exatamente isso, a saber, que podem ser seus filhos? Não há dúvida de que as nossas orações são transformadas quando nos lembramos de que o Deus de quem nós nos aproximamos é Abba Pai, e infinitamente bom e gentil. Assim como o Senhor já nos deu um corpo e vai nos suprir com roupa, assim como o Senhor já nos deu, né, a vida e vai dar aquilo que a gente precisa para suprir a nossa vida, assim como o Senhor já nos deu a garantia, o direito de sermos seus filhos, a certeza que a gente tem é que a gente se aproxima desse Pai gentil e generoso, que dá todas as coisas boas que eu e você precisamos, que eu e você possamos aprender a confiar, a esperar e a descansar neste Deus. Amém? Faça junto comigo essa oração, vamos todos a uma só voz. Vela ao Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Faça junto comigo essa oração. Senhor nosso Deus, tu nos deste a tua lei para guiar as nossas vidas. Tu nos deste teu Filho para nos redimir por seu sangue. Repouse sobre nós o teu favor, para que guardemos os teus mandamentos, para o nosso bem, para o auxílio do nosso próximo e para a tua glória. Por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Feche seus olhos. Fonte de toda bênção, tudo que temos ou esperamos possuir, tudo que realizamos ou esperamos alcançar, vem de ti, na certeza da tua salvação e da alegria do teu cuidado infalível. Ajuda-nos a chamar todos os povos e nações de volta para ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza e que a cada dia a gente aprenda a orar no Senhor, esperando, sabendo que Ele responde às nossas orações. Que eu e você possamos lutar
por meio da oração, na certeza de que por causa de Jesus, agora as nossas orações são ouvidas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Não se esqueça, domingo, às 10 horas, a gente tem a nossa... Desculpa, na verdade, domingo agora que eu estou lembrando, né? O nosso culto é pela manhã, às 9h30, e está todo mundo convidado para vir celebrar o nome de Jesus junto com a gente. Nesse domingo agora, dia 30, o culto será às 9h30 da manhã, e à noite nós não teremos, então, o nosso culto. Todos estão convidados a virem e a louvarem, adorarem, ouvirem a palavra do Senhor junto conosco. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz de Jesus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.